Olá, turma, namastê. Que alegria imensa estar aqui no Paraty Yoga Festival, um evento que eu fiquei escutando por anos, do profissionalismo, da competência, do amor envolvido nesse festival. E eu sou cariúcha, né? Muito tempo eu morei no Rio, meu trabalho começou no Rio há acho que 15 anos, sei lá, eu morei no Rio, minha filha é carioca. E eu sempre dizia, eu quero conhecer Paraty, mas eu quero conhecer Paraty quando tiver esse festival. Porque sempre escutei poesias quando as pessoas falavam, davam depoimentos sobre as participações nesse evento. E quando Claire carinhosamente me chamou para fazer parte, foi um dia de muita alegria para mim, um dia de muita potência. É como se é aquilo que tu tanto ama, é aquela escola que tu tanto quer fazer parte, é aquele grupo que você tanto admira, que de repente diz, vem aqui, chega pertinho, vem ficar perto da gente também. Então é um dia feliz, um dia que os afetos começam me atravessando já desde cedo. Consegui arrumar a sala da minha mãe, de forma que eu conseguisse acolher todo mundo de forma mais carinhosa, né? Totalmente em casa, assim como todos vocês. Então, nesse momento, eu não só invado a casa da família Paraty Yoga Festival, mas eu estou invadindo a casa de vocês também, né? Então, eu consigo ver a casa de todo mundo. Então, eu sinto nós todos realmente num grupo próximos, como se a gente estivesse numa imensa mandala. Eu acho que é assim que a gente pode se imaginar, né? Eu estou aqui em Porto Alegre, moro em Floripa, vocês estão no Rio, em todos os lugares do mundo, na verdade. E ainda assim a gente é uma comunidade, né? Uma comunidade forte, uma mandala valente. Todos nós aqui colocando em prática as nossas estratégias adaptativas na nossa rotina, na nossa vida interna, na nossa casa interna, né? Na nossa casa e na nossa casa interna, com a nossa família, com os nossos dharmas, com os nossos karmas. Estamos o tempo inteiro se adaptando. Então, a gente, nesse momento, eu convido vocês a gente realmente trabalhar um dispositivo que eu adoro, que é o dispositivo do trabalho imaginário. Fico louca para ver as conversas aqui no chat. O dispositivo do imaginário. Então, a gente realmente se imagina agora todos juntos, todos doando, né? Junto com o som da minha voz, junto com o som das palavras de vocês, junto com o som que acabou de tocar, junto com o som da intenção desse encontro, a gente consegue enviar o nosso coração junto, né? Que o nosso coração vá junto a esse momento. Então, vários corações se encontrando, muito legal. Muito legal mesmo. Parabéns. Muito, muito, muito legal. Eu tô aqui tomando meu chazinho, tá? Muito bem-vinda, família. Obrigada. Tomando meu chazinho, convido você também a procurar o seu chazinho, fazer o seu chá, que traz acalento, e traz amor, e traz cura para o teu corpo, para o teu coração. E para a gente conversar um pouquinho sobre esse método. Tem um material bacana que eu já enviei para o Vini. Vini maravilhoso também, um suporte incrível para esse trabalho de dedicação, de amorosidade, uma família muito legal que está aí por trás, trabalhando para que amor chegue na nossa casa, né? Isso me emociona porque tantas coisas difíceis acontecendo na nossa vida, não que não sejamos capazes de adaptar, mas muitas coisas difíceis, e de repente pessoas que deixam as famílias, às vezes seu próprio trabalho mais formal, e vêm aqui se reunir para trazer um evento assim pra gente, algo pra gente ao menos, né, ao menos se curvar com humildade, com gratidão imensa. Tem um material, então, que vai ser disponibilizado para vocês. Um material que eu fiz com bastante carinho. São 2 lâminas, na verdade, que faz um resumo do que eu vou conversar com vocês aqui. Tem também um folder um pouco maior, que traz alguns conceitos e como que eu ressignifico esse meu próprio trabalho, que vai sendo, né, vai crescendo, vai amadurecendo com o passar dos anos e com os mergulhos nos estudos, né, e nas experiências, na verdade, onde eu mais aprendo. E
Eu compartilhei também um quadro, que é um quadro para entender o que é o método restaurativo, o que é a escola da yoga restaurativa, né? E o que seriam posturas recuperativas, então fica mais fácil de entender a raiz, as origens, fundamentos, né? De onde vem, que certificado dá, onde tem curso, onde são só realmente vivências. Então esse material vai ser compartilhado com vocês. Espero que vocês gostem. Eu acho que tira dúvida, várias dúvidas também. E estou aberta também o tempo inteiro para você fazer as suas dúvidas, tá? Tirar suas dúvidas, na verdade, fazer as suas perguntas. Bom, eu queria começar esse nosso bate-papo, esse nosso encontro entre colegas, esse nosso encontro entre seres humaninhos, esse encontro entre pessoas extremamente potentes e dedicadas que escolheram em determinado momento mudar, né, a rota da jornada. A minha história não é diferente da história de todos vocês. A minha história com yoga começou antes ainda de eu ter passado por um câncer. Quando eu fazia mestrado nos Estados Unidos, eu praticava yoga lá, e antes disso também, quando eu estudei teatro, também praticava Kundalini. Cada um dentro de um contexto, um era dentro de um contexto de trabalhar a criatividade dentro do corpo do ator, né? E muito de percepção das emoções, sentimentos e tal. E claro que me atravessava, ficou lá num baúzinho dentro de mim, sabendo que em certo momento ia ter que me atravessar como Mila ser humano também, né? E não só como atriz. Depois, então, eu encontrei fazendo mestrado, então também precisava me atravessar como Mila ser humano e não só como Mila pesquisadora. E aí depois, quando né, o universo resolveu me atravessar com a experiência de ter um câncer, então daí não teve escolha, né? Tipo, agora vai ou vai, amor. Então, daí nesse momento o yoga realmente me atravessou e me desconstruiu inteira e segue fazendo isso. Eu sou uma eterna aluna. Me considero até muito mais aluna do que professor. Eu acho até mais leve, né? A gente ser aluno o tempo inteiro do que professor ou mestre. E eu prefiro ser sempre como essas plantinhas que estão aqui carinhosamente decorando o nosso set. Tão linda essa aqui, ó. Eu prefiro ser viva, né? Então, as estações me influenciam, o que eu me alimento me influencia, os meus relacionamentos me influenciam, eu estou em constante transformação. Assim dizia Shankara também, né? A única coisa que não muda é que nós estamos em constante transformação e evolução. Jai. Então, no momento do câncer, turma, o yoga veio muito forte, ele veio como suporte, ele veio como o amigo que me pega pela mão, mas ele veio como um grande mentor, através de muitos discursos, como o do professor Hermógenes, como o discurso daqui da professora Glória Arieira, como os discursos do Thich Nhat Hanh, que é o meu mestre no budismo, hoje, né? Então, foi um momento que ele disse, agora se a gente realmente não prestar atenção nas coisas que estão dentro da gente, se a gente não se autoconhecer, se a gente não se auto-observar, não adianta o yoga. O yoga, ele precisa ser um dispositivo que vai mudar, ou ele vai pelo menos fazer com que a gente entre em contato com o que tem nos trazido sofrido, né? Sofrimento, na verdade. E não que isso seja sempre culpa da gente, não é isso. Mas a gente tem, às vezes, um comportamento, né, de achar que, aí já é um olhar mais de psicóloga, de achar que a culpa, às vezes, é de Deus, quando eu entro num sofrimento, ou o vizinho deu um mal olhado. Não, eu acho que a gente tem o poder de realizar grandes mudanças dentro da gente, né? É do agente que pega as rédeas da própria vida. Eu acho isso uma bênção. Ao mesmo tempo, na verdade, isso que faz com que a gente se coloque numa postura madura, sabe? Eu preciso estar num assento em que eu me encontre maduro. Não é mimimi, não é ao mesmo tempo a agressividade. Eu preciso ter carinho nesse processo. Durante esse processo, eu preciso ter paciência comigo mesmo. Não é fácil ser diagnosticado com uma doença maligna. Não é fácil você viver com pessoas que têm doenças crônicas. Não é fácil a gente estar num ambiente de trabalho extremamente deletério para a nossa saúde, mas às vezes são condições em que a gente tem que estar e tem que viver, né? Então, como que eu encontro formas para conseguir lidar,
né, a medicina americana fala muito em coping, não só na área da cognitiva comportamental, mas na área de mindfulness, da medicina mente-corpo também fala muito em coping, como que você lida, né, com as situações. Então, querer se ver livre das situações estressantes é bem do senso comum, o que todo mundo deseja, mas é o que a gente não vai conseguir. Enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos em, né, transformação, nós estaremos sempre sendo afetados por esses afetos que nos atravessam. O professor Roberto Simões dá uma aula muito linda, que ele até está na sequência, em que ele fala que a gente pode se armar de uma forma com uma tensão tão grande no nosso corpo, ou às vezes a tensão ela é mental, ela pode ser uma armadura que pode se esconder até atrás de livros clássicos e tradicionais do yoga, ela pode se esconder atrás de livros de Buda, ela pode se esconder atrás da Bíblia, e aí na nossa ação com nós mesmos e com os outros, nós somos nada legais, nós somos pesados, nós temos dificuldades em trabalhar o perdão, nós temos dificuldades em entender que eu sou diferente e que os outros também são diferentes, né? Eu sou diferente, a Liz é diferente, todo mundo que está aqui acompanhando é diferente. Nós somos todos esquisitos, é uma palavra linda que vem do espanhol. Não sei se ela vem do espanhol, mas em português a gente aponta, a gente julga o que é esquisito, o que é diferente, né? Na esquizoanálise, não. Na esquizoanálise é só compreender que nós somos todos seres humanos diferentes. Então, se nós somos todos seres humanos diferentes, eu vou, né, caminhar de forma mais leve, mais pacífica e mais tranquila, ao invés de ficar dizendo aquele tá errado, aquele é menor, aquele fala assim, aquele fala assado, aquele é um psicólogo que não é bom porque não tem uma especialização, ou aquele professor faz isso, aquele tipo de yoga não é bom. Em vez de eu falar isso, eu consigo espelhar esse caminhar, né, que eu digo que é um grande espelho na minha vida, sempre foi, né, quem sabe você se enxerga. Quem sabe a gente vai para o espelho e se enxerga os nossos defeitos com compaixão. Quando eu começo a dar a permissão do outro se realizar e se expressar na vida como ele bem entende, eu também vou ser aceito assim. Ou melhor, eu começo a me aceitar assim nesse papel de alguém diferente, de alguém que está tentando, de alguém que está tentando acertar o alvo e às vezes erra. Né? Quantos de nós estão o tempo inteiro tentando acertar o alvo, ser a melhor esposa, ser o melhor marido, ser o melhor filho, o melhor professor, o melhor discípulo, e quando a gente menos espera parece que a gente falhou. Hoje em dia é uma necessidade social para quem trabalha nas mídias, trabalha com marketing, uma necessidade neurótica, realmente pode se encaixar num CID tranquilamente, é de um neuroticismo muito grande que nos acorrenta, nos escraviza de ter seguidores. Então, até bem pouco tempo atrás, ou ainda em algumas comunidades, a gente avalia o outro pelo que ele tem, né? Pelo que ele tem de diploma, pelo que ele tem de bens materiais, pelo que ele tem de discurso. Hoje a gente tem avaliado o outro pelo que ele tem de seguidor. Isso me traz um afeto de tristeza, na verdade, porque eu conheço verdadeiros yogis que nem Instagram tem. E aí, como que essas pessoas se sentem, né? Ou se elas, realmente, se elas não estão no Instagram, elas não se preocupam com isso. Eu enxergo ali verdadeiros yogis, verdadeiros mestres, às vezes, que nem praticam yoga, né? Então, quais são as pressões na nossa vida? Acho que quando eu venho falar do método de yoga restaurativo, quando eu falo em restauração, não é postural, é muito claro no meu discurso que meu trabalho não é postural. É sair de um espaço postural que fez com que ele começasse a se chamar de método ou abordagem, né? Senão, eu acho que eu nem poderia estar trabalhando, porque eu não sou formada em alguns das raízes das práticas mais posturais restauradoras. Quando eu trago um olhar realmente social, ou até bem próximo de um micro-macro-organismo entre um e outro, eu saio do micro-universo de olhar com subjetividade e posturas, né? Ou na verdade falando melhor, com objetividade, e entro para o campo da subjetividade, para o campo em que eu vou observar, não sair do meu olhar de estudo e de, às vezes eu me permito até ser um pouquinho boba e tola e falar em memorização e imitação postural, e levo o olhar completamente para quem está praticando.
eu gosto de fazer isso nesse trabalho. Eu acho que ele é um grande diferencial do método. Eu me sinto feliz com os depoimentos que eu tenho, porque pessoas diferentes, pessoas que nunca praticaram posturas difíceis ou até posturas fáceis, ou que não têm como dedicar uma vida a ensinamentos profundos, às vezes até viajar à Índia ou participar de cursos que a gente sabe que são caros. Eu vejo pessoas meditando em pouco tempo de prática. Isso me realiza, a não ser que alguém vai dizer que elas não podem ter essa permissão, né? E eu acho que sim, no momento que o yoga é para todos, né? Sim, independente da forma, se eu consigo alcançar o objetivo final, é válido, né? Então, eu me permito, dentro desse olhar do método restaurativo, que é a escola do meu trabalho, dentro dele tem um filho, que é a parte de yoga restaurativa, levar todo o foco de trabalho, sair da questão postural, permear o caminho em torno dessa questão postural, que eu chamo de tijolos da construção, e que é um caminho que vai pensar a psicologia nesses territórios, que vai pensar as questões históricas, sociais dentro desse território. Hoje eu falo território brasileiro, mas eu também permeio territórios como Portugal, né, a cidade de Lisboa, para ser mais exata. Então, como que esses territórios, eles são atravessados por discursos do yoga, em que contexto, como que a história do yoga faz parte dentro desses espaços, como que essas pessoas são socialmente, como elas se comportam, quais são as patologias que interferem na saúde da sua vida. Tem tanta coisa que tem que ser observada quando você leva um dispositivo para um determinado grupo, né? Porque esses grupos, eles têm o direito de serem observados como plantas vivas, porque são o que são, né? Um dispositivo do yoga atravessa completamente diferente alguém no território português do que alguém no Nordeste do Brasil. E completamente diferente em alguém que está no território como eu, aqui, que já está muito frio em Porto Alegre. Vai atravessar de forma completamente diferente quem está numa cidade que está sofrendo muito com Covid e quem, por exemplo, está numa cidade que não tem nenhum caso de Covid e não está vivendo o isolamento social como a gente. Até para trazer de uma forma mais prática, mas qualquer dispositivo, na verdade, qualquer método ou abordagem que a gente vai apresentar, se eu saio do campo de trabalho subjetivo, que é o que acontece só comigo, que eu posso ter um pouquinho mais, né, de pistas de como esse trabalho está me afetando, de como ele está me atravessando, quais são os benefícios que ele está trazendo, como que eu me comporto quando estou em prática, independente se for da parte ética, se for da parte de abstenção de sentidos, qualquer uma que seja dos 8 dispositivos ofertados dentro do caminho óptico de Patanjali, quem é a pessoa que está do outro lado, né? Mas eu acho que a grande parte das pessoas aqui no festival são professores. Então, eu quero te trazer essa sugestão para nós conversarmos em grupo, com que tipo de olhar nós temos para quem recebe esse trabalho, né? O quanto você está aberto, o quanto você tem doado o seu tempo para diálogos antes da prática, depois da prática, não diálogos para nós falarmos e continuarmos falando coisas do yoga, mas para escutar o que os meus discursos representam no outro que está escutando. Primeiro, será que ele está recebendo e ele está construindo internamente significados do que realmente estou querendo dizer? Segundo, será que como eu digo e a forma que eu digo e o contexto que esse outro está atravessa de forma que é um serviço, às vezes atravessa de forma que é um desserviço e pode retraumatizar. É completamente diferente a resposta de um grupo, por exemplo, em tratamento de câncer ou um grupo de crianças, quando você dá aula para um grupo de pessoas que já estudam yoga, né? Ou que estudam, por exemplo, o mesmo yoga que você estuda. Então, Mila, mas como eu faço isso? Então, na formação a gente conversa muito sobre isso. Uma das colunas do método é o diálogo. O diálogo não é só conversar e dar aula. O diálogo é estar aberto para escutar o tipo de resíduo que você está criando no outro organismo.
Os outros organismos, eles não são organismos todos iguais. Eles não são organismos em que, no olhar da medicina, por exemplo, eu dou um tipo de remédio, um tipo de conduta, um tipo de diagnóstico e prognóstico baseado em quantidades, que vem de um trabalho empírico de evidências e tal, mas nós trabalhamos com subjetividade. Então, se é uma das ferramentas que nós temos e que não precisa ser um psicólogo para você trabalhar isso no nosso grupo, que a gente pode chamar yoga, dizer yoga não é terapia, eu amei yoga não é terapia, mas é terapêutico, e disso ninguém pode não concordar. Porque se você traz grupos para sua casa, para o seu espaço, vai até grupos, qual é o seu objetivo com esses grupos? Iluminação. Não, isso é muito amplo e muito vago ao mesmo tempo. Para libertação, isso é muito, muito amplo e muito vago ao mesmo tempo. A gente vai conversando, eu vou fazendo pergunta e você respondendo até chegar no ponto que você vai dizer, eu quero tirar o sofrimento dessa pessoa, ou eu quero diminuir o sofrimento dessa pessoa, ou eu quero diminuir o estresse da vida dessa pessoa. Isso tudo é conduta, é discurso de terapias. É discurso até de práticas da saúde, né? Então, se a gente pensa saúde com outro, o que é a saúde? Eu quero levar a saúde para a vida dele. Saúde, na Organização Mundial da Saúde, é o bem-estar também social. É ter qualidade de vida, mesmo que às vezes você viva, por exemplo, em lugares extremamente deletérios, em espaços em que você tem um estresse crônico ou tem um convite a se sair do equilíbrio o tempo inteiro, perder a sua homeostase por muito tempo, né? Então, quando a gente fala em restauração, ele começa na forma social, na forma que eu olho o outro, sabe? Restaurar não é relaxar. Isso está muito claro no meu trabalho, no YouTube, tudo isso. Se a gente lê restauração como relaxamento, até eu posso ir mais longe. Se eu leio prática de yoga para me relaxar, eu preciso refletir, estudar um pouquinho sobre isso. Eu falo isso com muita amorosidade, né? A gente precisa realmente observar, tá? Deixa eu ver aqui só se eu tenho alguma coisa que o pessoal esteja passando para mim. Não, tá tudo bem, que eu vi que saiu a imagem. Mas se a gente precisa observar, porque o que é relaxamento hoje em dia? Uma vez eu fiz uma pesquisa na minha faculdade entre professores de psicologia e alunos de psicologia. Professores de psicologia ou psicologias, né? Cada um tinha uma abordagem. E alunos. Sobre o que era estresse, era uma bateria de perguntas, e sobre o que era relaxamento, uma outra bateria. Para minha surpresa, gente, eu tive entre um grupo, eu acho que eu tive um N de 60 pessoas mais ou menos. Foi uma pesquisa rápida, simples, nada uma validação, né? Mas só para a gente, para mim né, trazer um cenário para vocês de algo que realmente aconteceu, duas respostas só, que provavelmente de professores ou de algum aluno mais perspicaz, né? Falou que relaxamento era um estado, né, antagônico ao estado do estresse. O estresse também é um estado, né, que fisiologicamente a gente entra nesse estado. O resto todo do montante dessas pessoas, o discurso era para relaxar eu dou uma transadinha, para relaxar eu tomo um chopp, para relaxar eu preciso ver meu time ganhar, o que me estressa meu time perder, o que me estressa, né, pessoas, por exemplo, sei lá, pessoas que eu dou bom dia e não me dão bom dia de volta, tantas coisas que eu dizia. Então, será que é para isso que o yoga serve? O yoga, então, ele tá... eu acho que seria muito líquido, muito superficial o yoga servir para dar uma relaxadinha. Ele está competindo com o happy hour de sexta, e yoga não é para isso. Yoga é uma filosofia. Nós somos filósofos, filósofos discutem temas, filósofos refletem, filósofos questionam, né? Filósofos compreendem a questão social de onde você está inserido, né? Nós não somos pessoas de 2.500 anos atrás, nós somos pessoas de 2020. Tudo mudou, porque imagina assim, por exemplo, se a psicologia não tivesse mudado, a psicologia ainda estaria fazendo lobotomia nas pessoas. E hoje a gente tem terapia de aceitação e compromisso, não precisa fazer lobotomia, né? Então, medicina também. Se a medicina não tivesse mudado, nós estaríamos recebendo um médico em casa, um botica, para prescrever algumas ervas, né? Muitas delas, muitas terapias iriam nos matar, tinha mercúrio, tinha outros, né, outros elementos aí que iam nos matar. Então,
qualquer problema que a gente tem hoje em dia, a gente adora uma boa tecnologia, né? Os exames, para quem sofre de câncer, por exemplo, como eu já sofri, agora minha mãe está passando por um câncer, a gente quer a melhor clínica, a gente quer o melhor médico, o médico mais bem capacitado, né? A gente quer estar num hospital em que trabalhe com pesquisa, né? Então, e tem intercâmbios, enfim. Então, eu acho que é um achismo, mas ao mesmo tempo ele é bem ancorado em discursos como o de Pichon Rivière, que trabalha com grupos, né? Ancorado também na esquizoanálise, ancorado também na medicina mente-corpo, os andaimes que estão por detrás por debaixo, na verdade, do meu discurso, eles são bem densos, enraizados, às vezes com discursos de teóricos que tem discurso de um outro teórico que datam aí de 200 anos para trás, né? Eu estou um pouco gaguejando aqui porque eu tenho uma tensão que eu não entendi o que está acontecendo, mas eu estou vendo que o vídeo está gravando, então eu vou seguir, porque qualquer coisa vocês conseguem assistir depois, tá? Então, o convite é esse, eu gosto de reforçar, repito mais uma vez, você conhece quem é a pessoa que está recebendo, né, o seu discurso do outro lado, você consegue, além de fazer uma anamnese, que eu até nem concordo em fazer anamnese é para outras áreas da saúde, não para filósofos, né, mas a gente dá tempo para escutar como que essas práticas têm atravessado esses grupos que a gente acolhe, ou como tem te atravessado, se você é um praticante de yoga, o seu professor conversa com você, não é dar posturas para me tirar o estresse, não é isso, posturas não são para estresse, estresse não é algo para ser tirado, né? A gente precisa entender estresse é algo importante na nossa vida. O estresse faz com que a gente crie estratégias adaptativas, o estresse bom faz com que eu esteja aqui falando com vocês. Agora, se a nossa questão é de estresse, a nossa questão é falar do estresse crônico, existe muitas coisas no yoga que são benéficas. O próprio estudo em todas as ferramentas do yoga, que vai trazer foco, autoestudo, que vai fazer com que a gente mude a nossa rotina. Eu percebo muito no trabalho do yoga, um trabalho muito forte na questão da cognição, mas falta um trabalho muito forte na questão comportamental, né? Então, e essas dicas que eu tenho falado, como que a gente realiza o yoga dentro da gente como profissionais, né? A gente realmente escuta o outro e sabe como que o meu trabalho tem afetado ele. Eu repito mais uma vez, porque quando eu falo isso em curso, as pessoas ficam realmente, caramba, eu nunca pensei nisso. O yoga, ele atravessa as pessoas de forma diferente. Ele não atravessa de forma que me atravessou. A maneira que atravessou a Mila no contexto de um câncer é completamente diferente de quando atravessou a Mila quando teve filho, de como atravessou a Mila quando a mãe tem câncer, de como atravessou a Mila quando ela casou, ou quando ela se mudou pela 6ª vez em 4 anos. Então, na verdade, o yoga, ele como eu falei no início, um amigo que nos pega pela mão e ele vai nos convidar a nos autoconhecer, estarmos extremamente em liga com a realidade conforme ela se desdobra na nossa frente. A nossa vida mudou completamente em 6 semanas, gente. A vida de alguns que perderam seus familiares, então mudou de uma forma que eu nem consigo mensurar. Eu sei como se sente. Não, eu não sei, eu não tenho ninguém na minha família nem próximo que foi afetado pelo Covid de uma forma brusca. Então, como que o yoga afeta você nesse momento? Eu não estou praticando. Mas o yoga, ele não é uma prática, ele é sentir. O yoga tem história, tem estudo, o yoga tem discussões, o yoga tem abordagens, o yoga tem vivências. Que momento mais incrível para você praticar yoga que não quando tem um familiar que está adoecido? Eu conheço um professor que diz que se o yoga não sofre, não existe, não funciona para te ajudar a organizar as tretas da nossa família, para que ele serve então? Para diminuir meu estresse. Não, gente, aí não é diminuir seu estresse. Aí ele faz com que você tenha maior liberação dopaminérgica, maior liberação de serotonina,
de coisinhas que fazem você se sentir bem só. Aí qualquer atividade física faz. Qualquer coisa que nos traga muito tesão faz, na verdade. Não é só atividade física. Férias, algo que nos traz muita potência de alegria, entendeu? O yoga, ele é uma ferramenta subjetiva. E como ele é subjetivo, não dá para ele ser quantificado, mas qualificado. Qual é a qualidade de restauração que essa prática traz na tua vida? Existe yoga suave e os outros yogas são o quê? Que não suaves. Ah, e o yoga restaurativo eu faço antes de dormir. E os outros, você faz o quê? Para se machucar, para se estressar? É uma injustiça, porque qualquer abordagem do yoga ela tem um poder imenso de restaurar você. Ou a gente acredita que tem pessoas que não precisam ser restauradas, porque a gente confunde restauração com relaxamento, a gente confunde relaxamento, eu não sei se pode dizer essa palavra, mas eu vou dizer, com muito respeito, com vagabundagem. Isso é muito triste, porque o brasileiro que é o praticante no nosso contexto aqui, ele não é isso. O brasileiro é extremamente guerreiro, é um ser humano trabalhador, é um ser humano que, se tem uma graduação e está faltando grana, ele faz brigadeiro para vender, sabe? Então, é um ser humano que, por conta... quando falo jeitinho brasileiro, pode ser o jeitinho brasileiro para malandragem, mas pode ser o jeitinho brasileiro que faz com que a gente consiga alimentar a nossa família. E que não tem nada antiético dentro disso. Mas é só uma pessoa que é realmente mais resiliente. Olha só. Né? Então, quando a gente fala de nós mesmos, a gente fala de pessoas como se tivessem pessoas, vamos lá, para ativa, vamos lá, vocês precisam se mexer, vocês precisam produzir, sabe? Vocês precisam praticar, sempre no sentido de mais agitação e mais coisas. Calma. Calma. Um abraço, professor Vladimir. Calma, não... Calma. Tem certeza que os seus alunos são preguiçosos? Tem certeza que se eles dormirem ou se eles entrarem numa restauração profunda, eles não estão praticando yoga, eles estão praticando o quê, então? Né? A gente precisa repensar o que yoga significa. A gente precisa repensar o que significa estresse, o que significa relaxamento, o que significa restauração. Toda prática de yoga precisa restaurar. Toda prática de yoga precisa encontrar o outro de forma que ele se sinta pertencente no espaço que ele está. Pertencente a ele, que se sinta bem, que a cognição dele, social, a teoria da mente, seja bem nutrida, que ele se sinta à vontade dentro da casa que você cria, para ele adentrar, ele se sinta seguro. Inclusive, é o que eu gosto de falar muito, o trabalho da restauração, ele tem a palavra segurança como um grande objetivo, é conseguir criar segurança no organismo do outro, de uma forma física e psíquica, e que vai evoluir para a parte mental e espiritual. Parte mental e espiritual. Mente não está aqui, mente está aqui. Senão, quando perguntam, oi, você quer falar? Eu diria eu, mas eu digo eu. Quando eu falo eu quero dizer aqui. Aqui tem uma mente, né? Então, quando eu consigo levar segurança para o outro, não, yoga não tem que fazer isso, mas espera aí, o que significa libertação? Libertação dos sofrimentos. Que sofrimento? Se você não consegue se auto-observar, você realmente sabe o que faz você sofrer? É meu vizinho. Gente, yoga não é para você eliminar seu vizinho. O yoga não é para ele fazer você aguentar o seu esposo. Não, o yoga é para fazer com que você consiga perceber quais são as suas falhas, seus defeitos, suas virtudes, e as falhas, os defeitos e as virtudes do seu esposo, e que vocês consigam conversar, e que você consiga perceber as potências nele, ou não, e que de forma amiga vocês se despeçam.
Mas não é para derrubar pessoas, derrubar discursos, derrubar abordagens. É tão incrível isso que a gente vê quantas abordagens tem de yoga. Porque o yoga, quando a gente aprende, ele nos atravessa de uma forma completamente diferente. Da forma que se apresenta para mim, é diferente da forma que se apresenta para André, é diferente da forma que se apresenta para Ana, para Thaisa, para Ana Cristina, para Tânia, para Bruna, para Karen, para Érica, para Cássia, para Mônica. A maneira que eu tô falando entra de uma forma completamente diferente em cada um de vocês. Então é pelo menos injusto a gente pegar um livro, nunca questionar ele, pelo menos quando a gente aplica num grupo, a gente vê que aquele grupo às vezes não dá a resposta que esse livro está dizendo, que foi escrito por uma pessoa que foi atravessada por uma yoga de forma diferente. Tudo bem quando eu falo atravessar, tudo bem quando realmente me atravessa, porque se fica só a nível externa de pele, é aquele que está tão fechado e tão tenso e tão intelectualizado na sua conduta que essa proposta não atravessa nem dor, mas nem amor. Ah, yoga não é amor. Mas quando você fala que quer libertar o outro dos sofrimentos dele, isso é uma conduta de amorosidade. Amorosidade é a humanidade. Então, o discurso do método restaurativo, ele tem esse discurso, a restauração é uma palavra amplíssima demais. Eu gosto muito de um contexto, de uma palavra que uma aluna da formação de Abril ali já falou, olha, para mim é como fazer a reforma de casa. Para mim é como fazer a reforma de casa. E eu gosto disso, porque a reforma de casa, todo mundo aqui já fez, ou mudança. É a reforma da casa interna também. Não dá para pagar para o outro fazer, gente. Ele não vai fazer do jeito que a gente quer. Nem no yoga. Não dá para fazer para o outro dizer como eu tenho que fazer. A reforma interna é o momento em que vai nos trazer dor de cabeça, é o momento que vai nos trazer ter que refazer e fazer de novo, é o momento que vai fazer com que vai nos fazer mudar de ideia, é o momento que vai fazer com que a gente arraste os móveis e perceba quanta sujeira tem por trás. Né? Então, assim, autoconhecimento. O que significa o autoconhecimento? Autoconhecimento não é a gente sair do emprego que nos estressa e entrar no yoga e só se estressar. Isso não é autoconhecimento. Isso é que a professora Glória Arieira falava, uma cachaça, né? Cuidado para o yoga não se transformar em uma cachaça na sua vida. Não se transformar num anestesiamento. Então, seria mais... até sensato da nossa parte que ela fosse só pra gente, mas quando eu começo a distribuir, compartilhar com o outro, quem é esse outro? Aí eu pego ferramentas da medicina, anamnese, discursos, que é para estresse, mas nós não somos, às vezes, a grande maioria, médico. E o médico, na verdade, que vem para esse campo conhecer o yoga, ele quer encontrar a espiritualidade. Ele já estudou 30 anos medicina. Nós não. Ou grande maioria não, medicina, ou às vezes fisioterapia. Então, eu sempre digo para meus alunos, isso é para tirar um peso das nossas costas. Eu sou yogaterapeuta de formação também. Mas quando eu comecei a olhar para o yoga como uma ferramenta única para fazer com que o outro encontre um espaço, um encapsulamento, um ninho, um zafu, um mat de yoga, para ele estar com ele mesmo, eu do lado de fora estudando suporte para que ele tenha silêncio, para que ele tenha quietude, para que ele tenha um espaço para ele mesmo, sem que ninguém esteja julgando, ninguém esteja dando nota, ninguém esteja dizendo onde ele está errado ou não. O nosso contexto social brasileiro já é um contexto em que a gente aponta mais e julga e fala de problemas dos outros do que a gente procura em virtudes, né? Então, eu, Mila, não quero entrar numa sala de yoga em que as pessoas querem perguntar qual é a minha queixa, ou quero perguntar que problemas eu tenho. Não, eu quero realmente, porque não faz nenhum sentido na psicologia budista, eu quero realmente estar num lugar em que a pessoa consiga ver em mim coisas que às vezes eu tô tão machucada e não consigo ver. As minhas potências, aonde eu sou bom, aonde eu tô fazendo certo. Pelo amor de Deus, tem alguma coisa que eu tô fazendo certo? Porque às vezes dentro do próprio lugar que eu trabalho, estão me julgando. No próprio lugar da minha espaço da minha família, estão me julgando. No meu trabalho, que eu trabalho lá fora, Batucatão, estão me julgando. Que lugar que eu encontro
em que tem pessoas que digam, poxa, mas eu não acho isso em você, eu vejo você uma pessoa extremamente boa, eu vejo você uma pessoa totalmente dedicada, eu vejo uma pessoa em você extremamente estudiosa. Isso não é passar a mão na cabeça, isso é conseguir olhar para um outro ser humano e ver que ele tem tudo isso dentro dele também, né? Então, quando a gente fala em autoconhecimento, é esse autoestudo, é um espelhamento. Schopenhauer fala, eu gosto muito de alguns livros do Schopenhauer, e ele tem um que fala assim, nós só somos verdadeiramente, totalmente sinceros com nós mesmos. Então, o yoga é para reflexão. Ah, mas tá doendo essa reflexão, eu não quero, tá ruim. Yoga é para me deixar zen. Não. Yoga não é para deixar zen, yoga é para deixar nossa vida um inferninho bom, que vai fazer com que a gente pare de nos sabotar e pare de incomodar os outros. O yoga é uma filosofia, as filosofias fora do yoga, todas as outras, elas são para a gente refletir. Gosto de Heidegger, maravilhoso para refletir. Gosto de Spinoza, maravilhoso para refletir. Gosto de Sartre, nossa, tem gente que Sartre é o guru. Mas o Sartre não está dizendo assim, olha, você pega tal dispositivo, ele é bom para o estresse. Ui, não, sabe? Isso está muito distante. Isso está muito distante. No momento em que eu realmente consigo sentar um pouquinho, assentar dentro de mim, e não é necessário sentar, como eu estou sentada agora, com a perna cruzada e talvez fechar o olho. Gente, a maior meditação que está acontecendo na minha vida, ou os melhores momentos de meditação que tem acontecido na minha vida, é quando eu estou escutando o outro. É o momento que eu realmente consigo me conectar e consigo me enxergar no discurso do outro. Quanta coisa está fazendo mudar dentro da Mila e no comportamento da Mila, vendo a mãe da Mila com uma doença maligna, que é a mãe da restaurativa no Brasil. Foi ela que ficou com a Jolie todas as vezes que eu viajei, foi ela que me emprestou dinheiro, foi ela que pagou minhas viagens. E a mãe que tem restaurado centenas de milhares de pessoas está com câncer maligno. E aí eu converso com quem agora? Darwin, Deus, Shankara. Com quem eu digo, e aí, a gente ajudou tanta gente e agora eu tô sozinha. Ou será que é um momento para mim refletir sobre vida, sobre Deus, sobre karmas, sobre a minha ação, sobre a vida da minha mãe, que é uma outra vida que não é a minha, sobre o que realmente significa cura, sobre o que significa fé, né? Sobre o que significa desespero, ao contrário de calma e assento, né? Será que não é um momento incrível para mim praticar yoga? E eu tô praticando yoga o tempo todo. Quando ela acorda gritando e eu vou lá e pego na mãozinha dela e não vou chorar, mas eu faço olhinhos nela e coloco ela na restauração. Quando eu fui firme, coloquei ela dentro do carro e disse, agora você vai para Ayurveda, agora é eu que estou mandando em você, agora você vai ter vários tratamentos de detox, agora você vai, não, mas eu não quero fazer yoga, você vai fazer agora. A gente vai ter o trabalho de uma professora maravilhosa de Iyengar para cuidar dela. Se não fosse o trabalho do yoga, não é sentar e meditar, é realmente não posso me desesperar, eu sou agora o suporte dela. E ela foi para mim muito tempo. E quantas vezes ela estava insegura, ou quantas vezes ela não podia e estava lá por mim. Então esse é o yoga na vida, é o yoga agora de entender a dor do meu pai, é o yoga agora de entender a minha filha com 15 anos. Então o yoga ele tem que estar o tempo inteiro assim, fazendo esse círculo. Eu e minha mãe, eu e a vida, eu e alguém que eu magoei, eu me humilhando, eu tentando de novo, eu me perdoando quando eu errei, sabe? Tem que estar nesse ciclo o tempo inteiro. Tem que me bater, me atravessar, me incomodar, me criar fissura, fazer com que eu, aqui eu já consigo, desse lugar que eu tô de autoobservação o tempo inteiro e percepção das minhas condutas, eu consigo ver que eu tô fazendo isso de novo. E isso me traz sofrimento.
Então você começa, como na psicologia budista diz, tirar os nutrientes daquela semente ruim, daquela plantinha ruim, do jardim da minha mente, que não está aqui, que está aqui, né? Então eu vou, né, misturando bastante do discurso da psicologia budista, porque ela faz bastante sentido para mim, até como psicóloga. Então, olha como a gente está aí num tempo de 40 minutos de conversa sobre yoga restaurativa, e até agora eu não precisei mostrar nenhuma postura para vocês, porque a postura é outra. A postura é outra. Não é uma torção com almofadas que vai me restaurar. É o quanto me permito estar ali. É o quanto me permito ser atravessado por estímulos e respostas que são criadas em mim, como de forma técnica até, que vão me trazer suporte, sentimento de suporte, presença e segurança. E aí, gente, com segurança, com suporte de materiais, com suporte de escuta, com suporte de presença, com você se sentindo mais potente, independente da vida estar um caos ou não, aí sim, Marta, Tiago, Sabrina, Luísa, Tatiana, Luciana, Glenda. Aí sim a gente começa a sentir o quanto a gente tem de potência dentro da gente, sabe? Para conseguir fazer essa separação daquilo que tem nos tirado energia, tem nos tirado equilíbrio, tem nos tirado de espaços em que a gente podia estar vivendo realmente a vida. E não só que gastando energia, entrando em cargas holostáticas o tempo inteiro, querendo mudar as coisas à minha volta, querendo mudar as coisas da minha volta. Minha professora Laster fala que a maior ilusão que ela tem na vida dela é de que ela consegue controlar as coisas. Que quando ela percebeu isso por conta do yoga, que ela não consegue controlar as coisas, que ela no máximo consegue modificar alguma coisa dela mesma, ela se realizou dentro do yoga. A gente para de ficar bravo com os outros, a gente para de querer que os outros mudem. Esse não é o discurso dos grandes mestres, dos grandes gurus. O tempo inteiro eles agem e conversam de forma muito simples com a gente. O mestre Thich Nhat Hanh, o professor Thich Nhat Hanh, ele fica muito tempo em silêncio nos discursos dele. E ele fala, às vezes, com plantas quando tá. Ele agradece uma flor pela presença dela, o perfume dela, de forma tão, mas tão, tão engajada, que a gente chora vendo aquilo. Por que a gente chora? A gente tem pena dele? Não. Porque é fofinho? Não. Porque isso realmente nos atravessa de uma forma que a gente diz, cara, tá vivo é um milagre. Tá vivo é um milagre. Eu tô perdendo tempo só reclamando, eu tô perdendo tempo na minha não gratidão, eu tô perdendo tempo, sabe? Levantando um livro numa mão e na outra uma faca, mesmo que de forma, com uma metáfora, tem magoado e machucado as pessoas. Eu tô perdendo tempo sem estar sentando por horas com os meus alunos e tá saboreando e conversando e dialogando sobre o resultado do yoga. É aí que a gente aprende, como professor também. E da maneira que eu ensino também didaticamente, né? E quando eu me sinto seguro fisiologicamente, gente, o meu organismo ele entra num espaço de tanta mudança interna, mas tanta mudança interna fisiologicamente, é tanto benefício, que uma das escolas, a escola, na verdade, que eu estudo hoje, que é lá em Boston, do professor Benson, os últimos estudos do professor Manoj, do professor John Hellinger, todos esses últimos estudos desses professores já estão ligando a resposta do relaxamento, já estão ligando o trabalho da medicina mente e corpo com câncer. Agora, com alguns tipos de câncer, sendo que há pouco tempo atrás, e na verdade nos últimos 10 anos, eles vêm pesquisando genética. O Dr. Manoj é uma das maiores referências de trabalho de genética no mundo. E o cara está estudando meditação. É a nível genético, mas não é só sentar e cruzar a perna. Todo o trabalho da medicina mente-corpo é comportamental, é dinacharya, mudar a nossa rotina. É comportamental, turma. É comportamental. Se eu conseguir me transformar um pouquinho, já valeu tudo a pena. A gente precisa de coragem, a gente precisa de entender que vulnerabilidade só caminha junto com coragem.
Quando a gente realmente resolve saltar para a gente dentro da gente, isso sim é coragem. Quando a gente vê, quando vocês virem então da próxima vez, eu convido vocês a ver a próxima vez um aluno de vocês em Shavasana, dormindo, ou quando ele entrar pela sala de vocês com a camiseta dizendo eu só vim pelo Shavasana, que vocês lembrem dessa aula. Vocês lembrem e digam, puxa, de repente é tudo que ele precisa, de repente é tudo que essa turma precisa. Do seu Shavasana, o Shavasana que você dá. Não é o Shavasana que tem nos meus livros. Tudo que ele precisa é de um espaço para ele, sem ninguém falando, sem ninguém cobrando. De forma inata, o nosso organismo físico, ele trabalha sempre em busca de uma homeostase, diariamente a cada segundo. De forma psíquica, o nosso organismo também está sempre buscando por uma homeostase, tá? Sempre buscando bem-estar. De forma relacional, social, nós também estamos sempre buscando bons relacionamentos. Né? Criar laços com pessoas que nos dão suporte. Com abraços verdadeiros, que a gente possa ligar quando a coisa não tá boa. E o nosso espírito também, de forma inata, está sempre buscando o amor. Eu tenho um professor, que é o John Kabat-Zinn, que fala assim, o que realmente a gente está buscando hoje em dia não é não ter boleto. O que a gente está buscando hoje em dia não é tanta coisa que a gente vem falando. Na verdade, o que a gente está buscando hoje em dia é, na verdade, experiências. Estamos buscando experiências. Mas se eu estou sempre num espaço em que eu estou julgando as experiências que elas, quando elas se apresentam para mim, sem ao menos ter me permitido ser atravessado por elas, afetado por elas, eu não estou vivendo. Então, viva a experiência de alguém profundamente doente na tua vida. Viva a experiência de um filho que às vezes não é como você acha que deveria ser. Viva a experiência de um relacionamento que está te trazendo momentos de introspecção e crescimento. Viva experiências de alguns de vocês que talvez que estejam até passando fome agora, né? Vivam experiências de doar quem tem mais. Vivam todas as experiências na tua vida. E aí a gente, de repente, está em profunda meditação 24 horas por dia. O tempo todo. E a gente dorme sorrindo. E a gente acorda sorrindo. Eu vou esperar o pessoal me trazer as perguntas de vocês, tá? A gente está praticando. A pergunta é se teria alguma prática. Nós estamos praticando. Vocês estão há 40 minutos meditando comigo. Vocês estão em 40 minutos em mindfulness, em atenção em como a vida está se desdobrando. Alguém aí olhou para a agenda? Alguém aí lembrou de algo que fere profundamente? Alguém lembrou daquele amor que te deixou lá para trás? Alguém lembrou da sogra? Não. A gente está aqui em profunda prática e conexão. A prática de yoga não é postural. A prática de yoga é de experiência. Ela dá 8 dispositivos, mas existem tantos outros que vão nos levar para o mesmo estado. Se o resíduo do yoga e o resíduo desses estados não for de contentamento, que é diferente de plenitude, contentamento é estar feliz, assentado no que quer que seja. Porque eu posso dizer para vocês, posso entrar em depressão profunda por conta da doença da minha mãe. Mas eu posso não entrar, eu posso entrar em pleno contentamento, eu posso estar num outro espaço, no mesmo momento. Eu fico muito mais criativa, eu consigo pensar, ter muito maior probabilidade de grandes insights, de criatividade, de hipóteses para minha mãe nos momentos em que eu estou firme. Firmeza, estabilidade, Sthiran Sukhanasana, firmeza. Hatha Yoga Anushasana, é aqui que começa o yoga. O Thich Nhat Hanh fala isso, o sofrimento, ele tem uma possibilidade imensa, imensa, imensa de nos transformar e nos trazer potência, que quando a gente perceber isso, não é que a gente vai querer estar sempre sofrendo, não, mas é que de repente quando a gente percebe isso, a vida toda, tu diz, ué, nossa,
que tava me incomodando mesmo? Porque eu tô tão bem. Nossa, vou até fazer um arrozinho que eu gosto. Mas tinha alguma coisa me incomodando. Não, é que a gente realmente vai para um espaço e começa a viver num espaço com a ajuda, o suporte dessas práticas que nos... E prática não é atividade, tá? Isso é uma prática. É, que nos fazem a mudar a chave de como a gente percebe as coisas ao nosso entorno. A gente tá assim e a gente só tira e muda. Eu vou só me mexer com vocês aqui porque o meu computador tá com muito pouca bateria. Então eu vou sentar pertinho da tomada, tá? Ó, estratégias adaptativas. Ai, agora eu tô no sofá. Então, Mila, oi. sou eu, Claire. Oi, Tá- Claire. Oi, amiga, tá todo mundo adorando, estamos aqui mergulhados nos teus ensinamentos, gratidão. Faltam 10 minutinhos, você comentou que a gente já podia talvez estar trazendo algumas perguntas. Pode ser para você? Claro, tô aqui por vocês, tá? Tá bom. Então, tem uma pergunta aqui. Você poderia comentar sobre o equilíbrio entre autoobservação e cobrança de nós para nós mesmos? Ai, é uma linha muito tênue, né? É uma linha muito tênue. O que eu posso dizer é assim, ó, quando a gente fala em cobrança, já é uma palavra que ela já vem meio, né? Então, quando você perceber da sua forma que você medita, eu acho que um médico que trabalha em plantão 72 horas, ele só dá conta porque ele tá com muito foco. Né? E o foco dele é o tempo inteiro, isso é muito legal. A resposta do relaxamento, ela não é ativada quando você está parado, ela é ativada quando você cria uma sequência, né, de eventos, você está numa sequência de eventos, num flow, em que você tem bastante foco e presença naquilo que você está fazendo. Então, o corredor, por exemplo, ele pode acionar a resposta do relaxamento, né? Ele pode estar em completa atenção. Então, no momento em que eu estou me auto-observando e eu vejo esse excesso de cobrança, segue se auto-observando. Porque no momento que eu já percebo que eu me cobro o tempo inteiro, isso já é estar em yoga. Muitos de nós, a gente vai sendo arrastado, a gente corre a vida inteira atrás de uma cenoura, porque a gente não consegue se auto-perceber, perceber que nós estamos correndo atrás de uma cenoura e que aquela cenoura nunca vai ser alcançada. Não é porque você não é capaz, é porque ela é ilusória. Então, assim, a cobrança, por exemplo, a cobrança é do quê? Né? A cobrança é do quê? Né? Lembra do alvo? A gente está sempre tentando acertar o centro do alvo. Mas o que significa se eu acerto no círculo verde ou no círculo laranja? Ressignifica, ressignifica esse momento, né? Se a sua cobrança é por ter mais dinheiro, que realmente esse dinheiro vai te trazer de felicidade. Tem certeza? O remédio da minha mãe custa 25 mil reais por mês, Claire. Não ia adiantar agora o dinheiro que eu tivesse. O transplante dela custa 500 mil dólares. A gente não tem esse dinheiro. Então, se eu tivesse, ou se ela tivesse passado a vida inteira atrás de fortunas, não ia mudar o diagnóstico dela. Então, né, cuidar das certezas que a gente tem, né? Quando a gente se critica, se autocritica o tempo inteiro, é porque a gente tem muita certeza. E essas certezas são crenças, eu falo que são crenças nucleares ou pensamentos automáticos. Então, a autocobrança, Claire, ela pode ser um pensamento automático. E se é automático, já me diz um monte de coisa. Significa que é aquela semente ruinzinha na minha mente. Tira a energia dela. Levanta e faz na tua vida, no teu dia, aquilo que te traz potência, que tu te sente acolhida, faz por você. E aos poucos você vai levando mais nutrientes para essas sementes boas, né, de dedicação, de foco, de cuidar dos outros, né, de fazer seva. E essa semente ruim de um pensamento negativo, ela começa a morrer até um dia que ela vai gritar lá atrás: mas você não é bom nisso. E você diz: sério? Nossa, você é cego? Olha como é a minha vida, olha como eu me comporto. Olha como eu realmente estou o tempo inteiro me observando. Não, isso não é verdade. E é um trabalho contínuo, né, gente? É Ayurveda, né? Muito Ayurveda. Estamos em manutenção. A pessoa pergunta, faço a prática de posturas restaurativas 4 dias seguidos, então eu tô bem, né? Não! Não! Pode bater na sua porta, algo que você não espere, aí tudo sai do trilho, né? Não vai, não é para ser assim.
não dá, não dá. Outro dia eu estava conversando com o pessoal da escola da minha filha, né, sobre valores e tal. Ah, mas a gente não pode despedir professores. Não, mas a gente não vai despedir professores. Eu não despedi meus professores dentro de mim para diminuir o valor dos meus cursos, só que a gente vai ter menos lucro. Então a escola pode ter menos lucro também, né? Então a gente vai adaptando todas as coisas na nossa vida. Eu não paguei 3 boletos da escola da Jolie, faz parte. São só 3 papéis, faz parte. Faz parte, gente. A gente não, né? A gente segue marchando, como diz meu professor. A gente segue marchando. A gente tem mais uma pergunta aqui, Mila, da Laís Rocha. Mila, você acredita que a yoga restaurativa pode ser considerada uma visão, ação, prática, reflexão que deve atravessar todas as escolas do yoga como estratégia pedagógica, talvez? Eu vou convidar as 276 pessoas que estão me observando agora a darem um passo para trás comigo, porque é uma resposta muito sensível. A pergunta da Laís é excelente, mas eu sei onde eu me encontro e eu fui atravessada pelas críticas que eu já levei. Então, é muito fácil da gente confundir a resposta que eu vou dar, tá? Mas então eu quero convidar vocês a darem alguns passos para trás e escutarem com o coração, depois do que eu venho dizendo que significa restauração, né? Sim, eu acho que é um tipo de conduta, até de método, que a gente não pode escutar quando escuta método, escuta postura de yoga. Esquece asana, esquece, faz de conta que ele não existe. De conta que ele não existe. Vai ser inventado daqui a 10 anos. Por que uma conduta restauradora, uma conduta de olhar empático, por que uma conduta de uma escuta realmente ativa e presente não está ainda presente nos estudos de yoga? Eu já entrei de estudos de yoga que pela recepção eu tive vontade de ir embora. Pela recepção da recepcionista da escola, eu tive vontade de ir embora. Eu já tive em eventos de yoga que nem uma água eu recebi, nem materiais, fui abandonada numa sala. Que tipo de yoga é esse que a gente está comprando, gente? Que tipo de yoga é esse que a gente está comprando, né? Eu até desafio vocês a repensar se o yoga não é uma prática para mimimi. Porque se mimimi significa me tratar com respeito, eu quero. Se mimimi significa me escutar, eu quero. Se mimimi significa me aceitar como eu venho, ao invés de querer olhar defeitos em mim e querer me modificar o tempo inteiro, eu quero. Se mimimi significa ter essa sensibilidade de encontrar diversas construções, diversos seres humanos numa sala e saber que o nosso espaço é um espaço de muita humildação e muito respeito e honra por às vezes 10, 15, 20 seres humanos e vidas estarem ali, almas estarem ali, confiando no meu discurso, confiando no meu trabalho. Se eu consigo me colocar nesse lugar, já é um lugar de uma restauração. O outro vai entrar pela porta da sua escola e já vai se sentir bem-vindo. Né? Se eu me sinto bem-vindo, só na questão da cognição social já trabalho pertencimento num grupo. Né? Só isso, só na questão social. Né? Eu às vezes que não falo, que sou uma pessoa reprimida, eu chego num espaço que a pessoa me oferece um chá e quer saber se tá bom, senão ela pode esfriar, esquentar mais, botar o açúcar para mim. Se isso significa mimimi, eu quero. Né? Nós estamos numa humanidade, numa época que tem muitos discursos violentos. É muito fácil alimentar as nossas sementes de violência. Todos nós temos todas as sementes dentro, algumas adormecidas, outras um pouquinho alimentadas e outros tomando conta do nosso jardim, né? Então, que tipo de lugar você quer ser recebido? Como que você gosta de ser tratado? Então, esse lugar deveria ser o lugar que você constrói e começa dentro da sua casa.
e depois dentro da sua casa. E depois você abre a casa para o outro entrar. Eu nunca entendi rigidez no discurso do yoga. Eu nunca entendi ajustes fortes. Eu nunca entendi se machucar no yoga. Se machucar, eu me machuco correndo. Que eu sei, por um treinador, que eu posso me machucar, mas é um treinador formado e especializado para aquilo. É incabível. No Brasil a gente não tem, então não tem dados, mas nos Estados Unidos tem. É incabível que milhares de professores nos Estados Unidos já tenham sido processados. Não só por condutas práticas, mas por condutas também de assédio, não assédio sexual. De realmente o que se chama lá de estupro emocional. É incabível. Isso faz com que eu sente no meu cantinho e diga que discursos ou que maneira que eu falo, ou como que o meu trabalho atravessa meus alunos, que eu preciso ajeitar, porque eu não quero fazer parte desses dados. Mesmo que seja só da minha cabeça, porque eu não sou americana, né? Mas então, sim, eu acho que todo yoga é suave, independente de eu fazer uma ashtanga. Eu já fiz ashtanga há muito tempo, é a prática do Roberto também. Eu amo a professora Dani, eu amo o trabalho dela, eu amo aquela menina, a mulher nela, eu honro o trabalho dela, a mulher nela também. E ela já fez restaurativa. Quando você faz a ashtanga com ela, ela tem um canto para você fazer o shavasana com um tapa-olho, com os bolsters. E eu me sinto extremamente acolhida durante toda a prática dela. Então, é o discurso, é a intenção, é a maneira que você se aproxima do outro, é como você enxerga o outro. Se a gente continuar enxergando os nossos alunos de yoga como alguém que não precisa dormir se não medita. Gente, nós não somos um espírito separado de um corpo físico. Ninguém medita cansado. Ninguém medita cansado, porque você vai fechar os seus olhos e o seu organismo que de forma inata busca o descanso orgânico, mas não busca a meditação, ele vai dar tempo. Tem que acabar. Ele vai querer um tempo para descansar. Obrigada por estar aqui. Eu estou muito feliz por estar aqui. Eu deixei com o pessoal meus perfis e deixei meu e-mail para vocês entrarem em contato comigo, meu e-mail particular, Mila, para fazer perguntas, para enfim, me façam, né, perguntas, diálogo, indagações, coisas que você gostou de ouvir, coisas que pareceu estranho, tudo isso. Eu acho que nós somos formados por todos os tipos de afeto. Muito obrigada, Claire. Muito obrigada, Vini.